Paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Juan. Quero deixar uma palavra para a vossa meditação. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 42, 43 e 44, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Esse texto, para quem não sabe, está enfatizando sobre como era a vida dos novos convertidos, ganho pelo apóstolo Pedro, que pregou e ganhou quase 3.000 almas. Iniciando-se ali em Atos capítulo 2, onde desce o Espírito Santo, a qual eles estão aguardando a descida do Espírito Santo e recebem, de fato, o Espírito Santo, 120 pessoas. E foram repartidas entre eles línguas como de fogo, a ponto de o barulho ser tão grande naquele local que as pessoas saem para ver o que está acontecendo. Alguns, quando você lê o texto, vai dizer que eles estavam admirando porque eles estavam falando na sua língua materna. E eles estavam admirados com isso, dizendo: não são todos esses homens galileus? E a gente ouvimos cada um de nós falar em nossa língua materna. Mas no meio daquele grupo tinha alguns que começaram a zombar, dizendo que eles estavam bêbados. E aí então que Pedro se levanta cheio do poder de Deus, do Espírito Santo, e ele começa a dizer no capítulo 2, no versículo 16, dizendo: mas o que ocorre, o que foi dito por intermédio do profeta Isaías, ele dizendo: não tem ninguém bêbado, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonhos, vossos velhos terão sonhos. Então, dentro desse texto, a gente percebemos que quando ele se levanta, o apóstolo Pedro, a falar sobre a palavra, a dizer o que estava se cumprindo ali, era o que o Joel tinha profetizado. Então ele começa a pregar a palavra e com esse intuito ele vai dizer: olha, e acontecerá que todo aquele que nele, que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele começa a pregar para aquelas pessoas que estão ouvindo, a ponto que depois do sermão de Pedro, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus e foram batizados. E aí que entra o capítulo 2, 42, 43 e 44, como que era a liturgia de culto que eles tinham depois que aceitaram Jesus e foram batizados. A liturgia do culto deles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos dos apóstolos. A igreja primitiva cresceu de que maneira? Como que ela rompeu? Foi através dos ensinos dos apóstolos. Foi através da doutrina dos apóstolos. A ponto de o texto dizer que eles perseveravam. Ou seja, tem que ser perseverante na palavra. Primeiro ponto, hoje o que estamos vivendo é pessoas que não querem perseverar na palavra. Apesar de existir poucas pessoas que ensinam a palavra do Senhor com êxito, com a verdade, e existe outro grupo que não querem também sentar para aprender. Então, como que a igreja rompia? Como que a igreja crescia? Era através do ensinamento da palavra. Segundo, eles tinham comunhão. Eles tinham comunhão. Dentro do ministério, dentro da igreja, dentro do culto, eles tinham comunhão, não tinha birra com um, com o outro. Quando alguém pregava, ele não olhava e dizia: não, se fosse eu aí eu pregava melhor. Não tinha essas coisas. Tinha comunhão. O culto que eles participavam tinha palavra. O culto iniciado por essas almas, por essas pessoas novos convertidos, tinha palavra, comunhão, partir do pão, sabe? Tinha santa ceia, tinha comunhão no corpo de Cristo.
E também tinha oração. Tinha oração. Então, as 4 características, 4 fundamentos de uma igreja para permanecer firme, rompendo e crescendo é palavra, ensinamento, comunhão, partir do pão e oração. Hoje as pessoas não querem mais orar. Hoje as pessoas não querem mais estar se dedicando ao momento da oração. Quando oram, oram muito pouco. E aí você vê, né, a resposta, né, talvez isso seja a resposta daquela pergunta: por que não há mais milagre no nosso meio? Batismo com o Espírito Santo está ficando escassos. Curas, né, extraordinária, que eu digo, está ficando escasso também. Homens que eles se levantavam profetizando ou falando em mistério, em línguas, ou tinha outro interpretando. Era um poder de Deus que descia. Né? Pessoas que chegavam a possessos, não aguentavam, o demônio que estava dentro daquela pessoa não aguentava e berrava dentro do culto, mas Jesus libertava. Hoje estão tentando trazer entretenimento para o culto, tentando fazer com que as pessoas fiquem e com que outras pessoas venham com entretenimento. Eventos, eventos, eventos e eventos, tentando encher a igreja de outras coisas. E deixando o quê? O culto de ensino de lado. O culto de oração de lado. A comunhão não se tem mais. Não se tem mais. E aí você vê o que está acontecendo no nosso meio e a escassez. Igrejas lotadas, mas sem a presença. Igrejas cheias, não digo todas, porque tem igrejas cheias que ainda preservam a leitura da palavra, o ensinamento da palavra, a oração. Mas infelizmente estamos vivendo num meio onde as pessoas querem atrair multidões, porque sabem que atraindo multidões vai atrair dinheiros, né? E infelizmente estamos vivendo isto. Porque a partir do momento que algumas igrejas dessas botam campanhas e campanhas, profetas que revelam CPFs e outras coisas mais, nomes, onde você mora, e aí quando você bota o ensinamento da palavra, poucas pessoas vão no culto. Templos estão cheios, cultos estão cheios por ter profeta de longe. Né? E aí você percebe o que está acontecendo. Né? O que está acontecendo é a escassez dessas coisas. Tem entretenimento de todos os lados, eventos, e daqui, faz evento daqui, festa de lá, pouca palavra, pouco ensinamento, e por isso pessoas estão desviando, não estão se fortalecendo, não estão aprofundando suas raízes na oração. Como que a igreja primitiva cresceu? Palavra, ensinamento, comunhão, partir do pão e oração. Eu vou estar lendo algo para você, que Deus colocou no meu coração, eu escrevi, e vou estar lendo para você, e eu quero ver se você vai estar concordando com o que Deus colocou no meu coração. E o que eu escrevi, meus irmãos, é o seguinte: eu me lembro quando os montes de oração eram cheios de pessoas, orando pela nação e pelos irmãos. Infelizmente, hoje em dia, os montes estão vazios, cultos da palavra só tem meia dúzia de irmãozinhos orando. Culto de oração, poucas pessoas com o joelho no chão. Eventos cheios, culto de campanha cheios, profeta revelando CPF, nomes são ovacionados. Onde erramos? Onde erramos? Eu sei, erramos quando começamos a dar mais honra ao homem em nossos cultos do que para nosso Deus. Erramos quando visamos mais os cultos populares por dar mais pessoas trazendo dinheiro. Erramos quando não valorizamos os irmãos de oração da nossa igreja. Erramos quando sabemos que um pregador famoso vai trazer bastante pessoas para o culto. Erramos quando valorizamos mais esses pregadores famosos do que os pregadores antigos, como o irmão João e a irmã Maria. Erramos quando substituímos nosso culto de ensino e oração pelos entretenimento para atrair o jovem. Erramos dessa maneira e desse jeito. Né?
Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, ainda porque tem algumas igrejas ainda que não substituíram isso, a palavra, a oração, que não deixaram de orar, de buscar a palavra do Senhor. Né? Talvez na sua cidade existem montes que estão lotados. Né? Por exemplo, na cidade que eu moro, são poucos. Antigamente os montes lotados, homens e mulheres de Deus lotados, cheios, quase não dava para subir lá em cima. Né? Hoje você vai na sexta, no sábado, os montes estão vazios. Aonde está vazio mais é os cultos de orações estão vazios também. Então estamos vivendo um período, infelizmente, onde as pessoas querem estar em cultos lotados, cheios de revelação, mas não estão mais valorizando. Né? Eu sei que existem igrejas que ainda valorizam a oração, a palavra. Eu sei que ainda existem pessoas que valorizam esses momentos. Mas aqui vai um alerta para você, pastor, amigos, pregadores, profeta, irmãos. Voltemos ao primeiro amor. Voltemos ao culto de oração. Voltemos a valorizar o culto da palavra. Somente aí temos fundamento, temos raízes. Porque muitos estão desviando porque não tem mais raiz. E o que faz nós termos raiz é a palavra. É a doutrina da palavra. É a oração, é a comunhão. É isso que nos faz ficar forte a cada dia mais. Quando vem o vento, vem as circunstâncias, os problemas, permanecemos firmes. Não desviamos, não paramos, porque as nossas raízes, aleluia, estão fundas, profundas, né? E nada nos faz tirar de lá, porque estamos com as nossas raízes aprofundadas na palavra e na oração. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Fique com esta palavra ao vosso coração.